Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Olá, pessoas. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, como é no caso que eu estou gravando à noite agora. Bom, esse sábado a gente vai tratar sobre um assunto bem delicado, que ele vai se fechar com essa quaresma, que é justamente o Tríduo Pascal. A gente vai falar sobre o Tríduo Pascal e vocês vão compreender o mistério do Tríduo e vocês vão ter uma outra visão sobre, acredito. Mas enfim, quanto aos... Hoje a gente vai começar com o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos do 14 ao 23. Aí vai... Nessa cena, nessa passagem aqui, vocês vão detectar, vão constatar o início do Tríduo Pascal. Se vocês pararem para pensar, não sei se todos aqui já participaram de uma adoração. Espera aí. Voltei, espero que eu não esteja tão rouco, mas bora lá. Espero que todos já tenham participado de uma adoração. E a adoração, ela vai passar muito por essa cena. É por isso que nossa adoração acontece na quinta-feira. Por que a adoração começa na quinta-feira? Porque Jesus Cristo fez a última ceia, a Santa Ceia, na quinta-feira. A gente diz a última ceia, ele em vida, ele antes da ressurreição, ok? A Santa Ceia aconteceu na quinta-feira, antes do acontecido, né, da crucificação. E o Tríduo Pascal, ele se inicia na quinta-feira, ok? Só para vocês terem noção, porque muitas vezes as pessoas pensam que o Tríduo começa na sexta-feira. Só que na verdade o Tríduo começa na quinta-feira, devido ao pôr do sol, como eu já citei alguns acontecimentos que se baseiam no calendário judaico, onde o pôr do sol considera um novo dia, ok? Então no pôr do sol da quinta-feira já começou a sexta-feira. Teoricamente o Tríduo Pascal começa na sexta-feira, então ali se inicia o Tríduo Pascal, ok? Então, os acontecimentos. Jesus Cristo ceia com seus apóstolos, lembrando que tem a lava-pés, né? É quando Jesus purifica, ele meio que se rebaixa, né? Para poder mostrar que ele está ali para servir, não para ser servido necessariamente. Então,
Deus ele se apresenta em Jesus Cristo para ajudar as pessoas, para dizer que todos são iguais perante a Ele e mostrar a importância de cada um para Ele. São Pedro é meio exagerado, né? E diz: Senhor, então já que é assim, me dá logo um banho inteiro. Só que Jesus vai e repreende essa visão de Pedro, porque na verdade é uma inocência de Pedro querendo justamente a purificação plena dele. E Pedro também, no acontecimento nessa mesma noite, Jesus vai e diz a São Pedro que ele irá negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro não acredita nisso, até porque Pedro tá simplesmente tá vivendo aquilo tudo, então ele acredita que ele não vai cair. Da mesma forma que, se a gente pensar no Antigo Testamento, Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão e Deus mesmo que realiza o ato de passar na frente de Abraão, porque ele sabe que Abraão iria cair em pecado e não iria cumprir com seu acordo, com a sua aliança, né, no caso. Mas enfim, então Jesus Cristo ele vai ceia com os apóstolos e ali institui a Santa Eucaristia, a Sagrada Eucaristia. Observe que Jesus Cristo ele diz: recebei este cálice e fazei passar entre vós. Pois eu vos digo, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que será dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ali, quando Jesus diz, isto é meu corpo, a gente está pensando assim, é a pele de Jesus Cristo? É a carne de Jesus Cristo? Como é que é isso? Que realidade é essa? Essa tosse é só de falar, tá certo? Não é nada demais não. Então, como é essa realidade? E quem entendeu essa realidade? Até hoje a gente vive esse mistério toda vez que a gente vai na Santa Missa. A gente vive esse mistério. Pausei de novo que houve um interrompimento da minha mãe, mas tudo bem. Então, quando Jesus institui a Sagrada Eucaristia, a gente vive um mistério, que é justamente como é que Jesus Cristo se faz presente em corpo e sangue, no pão e no vinho. É a transubstanciação que acontece ali na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Então, eu já estou esclarecendo um bocado de dúvida, não estou nem fazendo perguntas hoje. Vou fazer perguntas mais na frente, hoje não. Mas quando Jesus institui isso, ele não diz: olha, esse pão está se transformando em carne e agora nesse exato momento vocês vão comer porque vocês são canibais. Não, na verdade não é isso. Jesus Cristo, quando ele institui em pão, o pão em carne e o sangue e o vinho em sangue, ele transforma aquele pão, aquele vinho na substância divina que é Deus. Ou seja, Deus se faz ali na natureza divina, só que a gente não consegue observar isso. Tem gente que consegue realmente observar, mas a própria igreja, a própria transubstanciação, ela é muito marcada pelos sentidos em si. A gente tem os sentidos e na transubstanciação só um dos sentidos que
que é o único que faz com que a gente possa crer naqueles, no corpo e no sangue, que é justamente a audição. A gente olha e vê uma textura de pão, a gente sente o gosto e sente uma textura de pão, a gente cheira, não vai ter uma textura um cheiro diferente de pão. A gente toca, não vai sentir uma textura diferente. A única coisa que nos faz crer é justamente a audição. Um dos motivos de a missa deve ser feita, não é o que acontece sempre, mas a missa deve ser feita através somente de audição. Ou seja, as pessoas que estão assistindo a missa, elas devem focar somente na audição. Ou seja, nada de pegar aquele celular, folha de canto pode pegar para poder deixar a missa mais harmoniosa, mas evitar estar sempre olhando para o canto, para a folha de canto, para essas coisas, e sim focar no altar, no que é que está acontecendo no altar, ok? Porque há muitos detalhes que acabam que eu mesmo, quando não era coroinha, eu não observava tanto os detalhes como eu vejo hoje. Hoje eu vejo muito mais coisa do que quando eu estava lá na frente, quando eu estava sentado na missa para assistir, né? Então, prestem atenção em cada detalhe, prestem atenção tanto no visual quanto no auditivo. Evitem estar conversando, evitem conversas paralelas, que isso não é momento de estar conversando, e sim de prestando atenção naquele que você foi lá para ver, que é Jesus Cristo ali consagrado na Eucaristia, e Jesus Cristo falando com você pela Sagrada Escritura. Por causa disso, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, ok? A liturgia da palavra, onde tem a primeira leitura, o salmo, e às vezes a segunda leitura, além do Evangelho. Geralmente a primeira leitura ela vai ser feita com o Antigo Testamento. O salmo ele vem do livro dos Salmos, que se localiza no Antigo Testamento, já para deixar claro. E a segunda leitura ela acontece somente em festividades e domingos, ok? Domingos e festividades, que obedecendo vamos dizer, seguindo um dos mandamentos, ok? Bora lá. Então, na quinta-feira acontece o lava-pés, acontece a instituição da Eucaristia, a Santa Ceia, e Jesus, pela madrugada, ele vai ser condenado e sofre. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque vocês já conhecem da história. Se não conhecem, procurem saber a história, né? É bom. Vejam a Bíblia, vejam encenações produtivas, confiáveis, ok? E por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira, Jesus Cristo, ele morre na cruz. E ele não morre por causa dos soldados, ele não morre por causa dos homens, mas sim porque ele se entrega na cruz. Lembrando que a morte de Jesus Cristo, a gente pode dizer que a morte de Jesus Cristo não necessariamente foi um homicídio causado pelas pessoas, porque Jesus Cristo só morre quando ele quer, quando é o tempo de Deus, ok? Sim, é meio estranho pensar assim, não, Jesus Cristo morreu porque ele quis. Basicamente sim, porque Jesus Cristo ele não poderia ser morto pelos pelos soldados, porque assim não iria se concretizar as escrituras. Eu fiquei faltando de pegar isso, porque quando começo a falar, eu começo a vir ideias e acabo esquecendo de falar, ou acaba vindo outras informações e acabo esquecendo de procurar, de deixar já pronto. Mas enfim, Jesus Cristo é crucificado na sexta-feira. A sexta-feira para a gente, para nós católicos, é o único dia, vamos dizer assim,
que não é celebrada a missa, ou seja, não tem a transubstanciação do pão. Há a comunhão, há a celebração da palavra, mas não há a transformação do corpo e do sangue de Cristo. Lembrando que a recomendação que na quinta-feira da Semana Santa, ok? A recomendação é que na quinta-feira da Semana Santa não tenha hóstia mais para o povo. Essa hóstia que fica no sacrário, ok? Sacrário é onde se guarda as hóstias que sobraram, as hóstias que sobraram da missa, ela fica guardada no sacrário. E na quinta-feira elas devem ser todas consumidas. É isso que acontece? Geralmente não. Por exemplo, lá na igreja, geralmente na Nossa Senhora das Candeias, geralmente, não só na Nossa Senhora das Candeias, acontece em outras também, em vez de ser guardado as hóstias no sacrário, ela vai lá para dentro da igreja, onde meio que é montado uma sala de adoração para as hóstias, ok? Rapidinho. Voltei. Então, na quinta-feira é recomendado que termine toda a hóstia que sobrou, ok? Então, se não for possível, geralmente ela é guardada nos interiores da igreja, ok? Na sexta-feira a gente não tem a gente vai ter a hóstia que sobrou na quinta-feira, entende? Ela vai haver na comunhão, vai ter na comunhão, e depois disso, depois de haver a comunhão, ela é guardada novamente, onde não é consagrado a hóstia e o vinho, e ela é guardada e não há celebração da missa, ok? Que é a celebração da missa, já reforçando, é quando Jesus ele se entrega e a gente recebe Jesus Cristo transubstanciado naquele momento, naquele local, pra gente, ok? Ou seja, a transubstanciação. Se não houver a transubstanciação, não é missa, e sim celebração da palavra, ok? Na sexta-feira é o único dia que a gente não tem missa. No sábado, o sábado ele é um dia mais... Na sexta-feira já é um dia triste, né? Que é quando Jesus Cristo morre. Então, no sábado a gente chama o sábado de Aleluia. O sábado de Aleluia ele é um dos dias mais, particularmente na minha visão, ele é um dia estranho para mim, é um dia que é atípico, porque é justamente você saber, você vive que nem as pessoas daquele tempo viveram nesse sábado. A gente está literalmente vivendo todo o mistério que Jesus Cristo, que aconteceu com Jesus Cristo, ok? Porque é o seguinte, no sábado, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio para salvar todos, morreu. E agora, onde está a nossa esperança? Onde vai ficar a nossa esperança? A nossa esperança não estava em Deus, mas Deus morreu. E mesmo assim, pense o seguinte, as pessoas já não eram todas que tinham o pleno conhecimento que Jesus Cristo era Deus. E ao mesmo tempo, as pessoas começaram a pensar, mano, aquele que veio para me salvar morreu, e agora? Entende? E agora, o que é que vai acontecer? E uma das figuras mais relembradas, e deve ser talvez um dos fatos dela ser do dia do sábado ser entregue a ela, geralmente, é a Nossa Senhora, que a Nossa Senhora é o maior exemplo de esperança, o maior exemplo de quem está lá para esperar.
Foi ela que acreditou, ok? Então o sábado ele é marcado por Nossa Senhora. Enquanto todo mundo estava desesperado, Nossa Senhora continuava lá na sua calmaria, na sua esperança, porque ela sabia dos planos de Deus. Lembre o seguinte: Deus quis ser subordinado a uma mulher. Vamos pensar assim. Minha coluna já não está aguentando, mas tudo bem. Deus quis ser subordinado a uma mulher. E então tudo que essa mulher quiser, Deus vai acatar, entende? Que nem aconteceu nas bodas de Caná. Jesus Cristo não estava na hora dele fazer nenhum milagre, nenhuma mudança, enfim, nenhum milagre em si. Que susto da poxa. Oxe. Enfim, vamos continuar. Não estava na hora de fazer nenhum milagre. E ele foi e fez por causa de Nossa Senhora, porque ela pediu. Então, o que a gente pede a Nossa Senhora pede a Deus, Deus vai acatar. Mas também é aquele negócio. Como é que Deus pode acatar tudo que uma filha dele vai querer? Entende? É meio que, gente, a filha tá mandando no pai, mas ao mesmo tempo ela é mãe de Deus. Então é um paradoxo aí que só é possível a gente pensar nisso porque Nossa Senhora ela sabe as vontades de Deus. Então ela sabia do mistério de Deus. Se Jesus Cristo morreu na cruz, tinha algum motivo. Ela poderia não saber qual, mas tinha algum motivo. Então o sábado de Aleluia é justamente marcado até pela imagem da Nossa Senhora da Piedade, que é a Pietà, né? A gente pode ver, né, na paróquia de Nossa Senhora de Piedade a imagem de Nossa Senhora segurando Jesus Cristo no colo. Marca justamente o mistério, como o quão grande é a imagem de Nossa Senhora, o quão misteriosa, quão amável, quão paciente, não sei, o jeito que Nossa Senhora que eu vejo Nossa Senhora com outros olhos é encantador para mim, pelo seu mistério, pela sua grandiosidade. E por Jesus Cristo por Deus ter escolhido ela para ser mãe do seu filho, Jesus Cristo. Então, eu acho incrível a imagem de Nossa Senhora que ela passa, a calmaria que ela passa em todas as suas imagens. Para mim, ela passa muito grande, essa calmaria, essa tranquilidade, essa paz que eu gosto de buscar em uma outra pessoa, ok? Então, o sábado de Aleluia ele é muito marcado por isso. Sábado de Aleluia, que lembrando que começa na sexta-feira, após o pôr do sol, né? E termina lá pelo sábado, no pôr do sol. Então, aí já se passou 2 dias da quinta-feira do pôr do sol até a sexta-feira, um dia. Da sexta-feira do pôr do sol até o sábado, o pôr do sol, o outro dia. Nesse sábado, da sexta-feira do pôr do sol até o sábado no pôr do sol, não é realizado nada, não tem nenhuma missa, nenhum compromisso litúrgico pela igreja, ok? Então, até que chega o sábado após o pôr do sol, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, onde tem aquelas, se não me engano, são 12 passagens. Vocês vão ver os leitores o tempo todo falando na missa, que é lindo, contando toda a história
até a vinda de Jesus Cristo, passando pelo Antigo Testamento todinho. É muito linda a missa do sábado para o domingo, né? E ali a gente celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Jesus Cristo ela acontece pela madrugada, pela transição do sábado para o domingo. E isso se completa ao tríduo pascal, que é o terceiro dia, ok? Então, e são marcados por 3 símbolos também. Os 3 símbolos são o fogo, o círio e a água. Por que o fogo, o círio e a água? O fogo que vai acender em nosso coração quando Jesus Cristo ressuscita, quando Jesus Cristo mostra pra gente que há esperança além de tudo. O círio, que é a representação daquela vela, onde está lá ao lado de nós, a vela que ela passa durante toda a sua Páscoa, é o círio pascal, é aquela vela enorme que vem geralmente com um ano, e ela vai estar sempre acesa durante as nossas celebrações, lembrando que Jesus Cristo está ali presente. E a água, que é justamente a água do batismo, onde renova a nossa vida e transforma a gente em filhos de Deus. Então, são os 3 símbolos muito importantes para se lembrar desse tríduo pascal. Enfim, esse foi o assunto que eu queria dar hoje, e gostaria de dizer que a gente vai voltar daqui a 2 semanas com outro vídeo, tá certo? Semana que vem não tem encontro, como programado não teria encontro, mas então não vai ter vídeo. Porém, qualquer coisa, estou por aqui. Deixe o seu nome, por favor, aqui embaixo no vídeo, para a gente ver quem foi que participou, tá certo? Nos comentários desse vídeo, vamos prestar atenção no que eu estou dizendo nos vídeos, né? É muito bom. Então, vai ser nos comentários desse vídeo, e a gente se vê em breve, tá certo? Beijão, desculpa o susto que minha mãe me causou e causou a vocês, não sei. Então, see ya.